Queridos, este ano é um ano que a gente vai trabalhar muito sobre a questão familiar. O tema deste ano é família. Nós já temos a rede de família aqui que é muito bem cuidada, zelada pelos pastores da rede. É o pastor Geraldo, a pastora Cristina, o pastor Diogo, a pastora Cíntia. Tem feito um bom trabalho e tem ministrado palavras abençoadas. E nós, nesse início de ano, pretendemos falar sobre isso, família. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, como eu disse antes, e que com ataques muito cruéis à família. Então, nós vamos aprender um pouco o que quer ver falar sobre família, né? Família, diga comigo, família, uma ideia divina, uma ideia de Deus. Amém? Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Todos são muito bem-vindos. Tem dias que eu não vejo o Idevan e a Zenileide. Que bom te ver. Que bom. Está tudo bem por aí? E o Peque Roxo aí? Tudo em paz. Está baitelão, né? Cresce rápido demais. Eita. Queridos, nós vamos então entrar por essa palavra, família, uma ideia de Deus, e hoje nós vamos falar sobre saindo do jardim. A família saindo do jardim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. Não sei se vai ser possível colocar aqui, já está ali já. Olha o que o texto diz. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Um dos textos mais horrorosos da Bíblia é o versículo 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis. É um momento muito difícil para a sociedade. Na verdade, é uma entrada ou saída, né? Depende de quem está vendo. É a saída do jardim, mas é a entrada numa caminhada cheia de coisas ruins, cheia de problemas, né? Então, esse lugar geográfico, eu já falei para vocês aqui outras vezes, eu já preguei sobre isso, a sua localização, a localização do Jardim do Éden é uma localização indefinida. Há uma discussão teológica e aparentemente com o propósito de Deus de não se encontrar esse lugar. Mas não importa onde, não importa o local geográfico, físico, a questão aqui é que certamente era o lugar onde o céu tocava a terra. Era o lugar onde o Criador tocava a criatura. Era um lugar glorioso, era um lugar esplendoroso, era um lugar maravilhoso. Por quê? Porque Deus preparou aquele lugar para uma situação específica. Ele criou o homem à imagem e à sua semelhança. Depois do homem, ele criou a mulher e deu àquele casal um lugar de delícias. Diga comigo, Deus deu ao primeiro casal, à primeira família, um lugar de delícias. Oh, maravilha! Feche os seus olhos e imagine um lugar aprazível, cheio de provisão, cheio de... Olha, para qualquer lugar que você olhasse, tinha uma paisagem agradável, né? Frutos agradáveis aos olhos e saborosos ao paladar. Era um lugar completo, era um lugar muito pleno,
porque era um lugar não só que Deus constituiu, construiu, como era um lugar da presença de Deus. Deus estava ali todos os dias conversando com aquele casal, conversando com aquela família. Então, a gente, na linguagem de hoje, poderia dizer que a conexão era de fibra celestial, com velocidade máxima, e a muitos terabytes, né, de velocidade, a conexão que havia entre aquele lugar, entre aquelas pessoas e o próprio Criador e o próprio céus. Então era um lugar que gerava essa comunicação eficiente, esse diálogo maravilhoso, esse diálogo que preenchia plenamente as necessidades espirituais, as necessidades emocionais e as necessidades físicas daquela família. Podemos dizer que ali havia um equilíbrio muito grande, porque todas as necessidades consistentes na vida humana eram plenamente preenchidas naquele lugar. Porque ali havia não só o alimento físico, o descanso físico, não havia medo, não havia pavor, não havia choro, não havia luto, não havia ladrão, assaltantes, cocaína, crack, não havia não havia cachaça, não havia esquartejamento, não havia sequestro. Já pensou que coisa maravilhosa, irmão? Que coisa linda um lugar desse. Era um lugar de equilíbrio e de realizações. Era um lugar que era regido. Eu quero que você escute isso, guarde isso no seu coração. Era um lugar regido por leis espirituais. A primeira família e o lugar onde eles moravam eram regidos por leis espirituais. Eles tinham isso na sua própria existência. A conversação e a dinâmica deles com Deus fazia com que os princípios, as leis, as orientações, os diálogos partissem de Deus, Espírito, e chegasse ao coração e ao espírito daquela família, daquela primeira família. Lá neste maravilhoso lugar que eu estou descrevendo, ele tinha sido preparado para receber aquela primeira família. Então foi uma família de muito privilégio, uma família muito honrada, foi uma família muito selecionada, muito específica, para um lugar muito arquitetado, planejado e glorioso. Eu quero que você entenda, irmãos, que no plano de Deus para a humanidade, tudo começa com uma família. E no plano de Deus para a humanidade, tudo terminará com uma família. Quando você vê as notícias, os desaforos perto e longe de você, os ataques à família, sejam a eles quais forem, todos os ataques em todas as áreas, eles são provenientes da inveja, da arrogância, da maldade, da perniciosidade do diabo, que quer destruir. A palavra do Senhor em João capítulo 10 diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Essa é a gana dele, o afã dele de destruir. Então, essa família é o começo de tudo. Tudo começa com uma família plantada por Deus num lugar de delícias, plantada por Deus num jardim específico. E todas as coisas da terra terminará com uma família. A noiva de Jesus, indo para as bodas do Cordeiro, a constituição da família mais disputada, uma família mais alvejada durante todos os séculos e milênios,
até chegar a hora oportuna que Deus reservou para que essa família cristã abrace o seu destino final, a cidade quadrada, o lugar de delícias e o lugar da presença de Deus novamente. Então, tudo terminará assim. Aquela família, eles foram acomodados como família matriz. Daquela família surgiria outra família, que produziria outra família, que mais outra família, até chegar à nossa geração, até chegar às gerações sucessivas, até chegar à família final, para o destino final. O fato é que diante, e aí eu não quero entrar aqui em outros aspectos, porque o objetivo meu nesta reflexão aqui é mostrar a expulsão, a saída daquela família do jardim. Mas eu quero que você entenda que uma família que recebeu um endereço luxuoso, que recebeu uma chave preciosa, recebeu uma autoridade de governo, recebeu a provisão e a abundância, recebeu a guarda imperial, a guarda do reino. Essa família, diante de todos os benefícios adquiridos na sua criação dentro daquele jardim, eles, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 23 e 24, Deus diz: agora vocês saiam daqui. E eu quero crer, irmãos, pela visão que eu tenho desse texto, que não foi um momento fácil nem para Deus e nem para aquela família, não é? Porque Deus tinha um plano, e aquela família estava maculando o plano. Mas o propósito de Deus, ninguém pode mudá-lo. Os planos humanos, as derrocadas humanas, elas podem criar conflitos e flagelos para a nossa própria vida, mas jamais ela vai mudar o propósito e o destino que Deus tem para cada um dos seus filhos, para a sua igreja em particular. Diga comigo assim: por que aquela família foi expulsa do jardim? Você pode dizer assim: ó, mas isso é óbvio, eles desobedeceram a Deus. Mas a gente precisa prestar atenção na desobediência daquela família. O que eles desobedeceram? Primeira coisa, quando Deus fez todo, aprontou tudo, colocou aquele casal ali, Deus disse: olha, de todas as árvores vocês podem comer. Eu imagino que tinha centenas, talvez milhares de árvores frutíferas naquele lugar. E Deus falou: mas daquela que está bem ali, aquela que é diferentona ali, não toque naquela árvore, não coma daquela árvore, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Quem estava falando com eles? Quem estava falando com aquela família? Quem estava falando com aquela família? Deus. Existem muitas visões teológicas diferentes. A minha visão teológica a respeito da primeira família é o seguinte: que no jardim eles tiveram filhos, porque quando eles transgridem, Deus diz para a mulher que as dores de parto seriam multiplicadas. Ora, nós sabemos, e o próprio Deus sabe, que não se multiplica por zero. E é óbvio que no casamento dos filhos, eles precisavam, até então, o casamento entre os irmãos, até o decálogo, até a promulgação dos 10 mandamentos, casar entre irmãos era normal. Assim como em muitos povos ainda hoje. Então, os filhos que foram gerados no jardim, isso é uma visão minha, irmãos, não tem uma explicação muito clara na Bíblia. Os filhos criados no jardim, antes da transgressão, são chamados filhos de Deus. E os filhos que surgiram depois da transgressão são chamados de filhos dos homens.
Então, quando eles viveram ali, nós não sabemos se por 10 anos, 20 anos, 100 anos, nós não sabemos quantos anos eles viveram ali. Certamente não foram poucos. E eles constituíram filhos, família, na minha visão, na minha interpretação, na minha leitura bíblica. E eles constituíram aquilo ali. E eles, então, criaram muitas possibilidades e tomaram muito conhecimento da flora, da fauna. Eles tiveram a capacidade na conversação diária com Deus, no conhecer e prosseguir em conhecer Deus, eles foram absorvendo sabedoria, entendimento. Então, refeições, caminhadas, conversas que tiveram no jardim foram conversas consistentes, relacionamentos intensos, baseados na espiritualidade e nos princípios que regiam o jardim, que regiam a moradia daquela primeira família. Deus havia dito para eles não comerem daquela árvore ali. Se no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus. Então eles estavam, não sabemos quantos anos depois dessa ordem, mas certamente Deus falando pessoalmente com aquela família, com o poder, com o amor, com a presença dele. Ora, aquelas palavras eram indeléveis, aquelas palavras foram gravadas no coração e na mente daquela família, porque era Deus falando. Quando nós lemos a Bíblia hoje, irmãos, e se deixamos a nossa alma aberta, o nosso espírito aberto, nós nos empolgamos e choramos e trememos e sentimos coisas muito fortes. Imagine no tete a tete, olhando para Deus, sentindo o cheiro de Deus, o perfume de Deus, ouvindo a sua poderosa voz. Aquela família sabia que não podia comer daquela árvore. Então, a primeira coisa, é preciso, diga comigo, é preciso levar muito a sério a palavra de Deus. Porque quem não leva a sério a palavra de Deus vai ser expulso do jardim. Quem não leva a palavra do Senhor a sério, certamente vai sair do jardim. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, céus e terra passarão, mas as palavras de Deus permanecerão eternamente. Pode passar todas as coisas, mas a palavra do Senhor será preservada. Um texto desse, irmãos, mostra a poderosa palavra de Deus como permanente, indestrutível, não pode ser manipulada, não pode ser misturada, não pode ser levada, ela é permanente. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então eu preciso ter o entendimento de quem é que leva a palavra de Deus a sério. Uma pessoa que confia no cuidado e no amor do Senhor. Paulo escreve a Tito, isso fica muito claro, quando o Senhor, no capítulo 3, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. São os que confiam no cuidado e no amor de Deus. Deus cuida, Deus zela, Deus trata, Deus confronta, Deus, ele está disponível para conduzir essa família dentro dos princípios que ele elegeu para que a família fosse de sucesso.
Então, eu preciso levar a palavra do Senhor a sério. E a pessoa que leva a palavra a sério, a palavra de Deus a sério, ela confia no cuidado, ela confia no amor de Deus. A segunda coisa são os que constatam a sua soberania sobre tudo e todos. Nós vemos isso em Isaías capítulo 44, versículo 24 e 45, 12. Eu preciso destacar no meu coração, se eu sou uma pessoa que leva a mensagem de Deus, que leva a palavra de Deus a sério, eu preciso entender que Ele é soberano. O que significa isso, irmãos? Soberano. Soberano é Senhor. Soberano é a autoridade máxima. Dele emana todo o poder. Jesus, quando ressuscita, ele diz assim: todo o poder me foi dado em cima dos céus e embaixo na terra. El Shaddai, o Todo-Poderoso, é Ele. O eu sou. A igreja, a família do Senhor precisa ter essa consistência no seu coração, essa credibilidade, essa firmeza de saber que Deus é soberano. Sabe, irmãos, quando a filhinha do pastor Gilvan morreu, o pastor Gilvan estava arrumando uma porta, se não me falha a memória, estava com a caixa de ferramenta do lado, e a menina brincando, muito novinha, acho que não tinha 2 anos de idade, e tinha um chubinho, aquele veneno para rato, na caixa de ferramenta. E ela viu aquelas bolinhas e colocou na boca. E ele, intertido, fazendo o trabalho dele. E ela passou mal. E levaram para a UPA, e levaram para o hospital em Palmas. A igreja entrou em oração, entrou em intercessão e clamor, e fizemos propósito e oramos e tudo. Pela manhã, no dia que ela faleceu, nós íamos para o hospital, tínhamos recebido a notícia, não sabíamos o que era, para nós irmos para o hospital. E no caminho tinha um carro com um adesivo dizendo que um adorador, eu não me lembro bem como era a frase, mas ela estava dizendo que o adorador adora ao Senhor em todas as circunstâncias. E eu ainda lembro de ter falado para Margarida: olhe lá. E quando chegamos no hospital, eu pedi que eu queria ir na frente para saber a notícia, porque eu já tinha um entendimento. E quando eu cheguei na frente, disseram, eu fui mais o Gilvan, e quando a Margarida entrou, sabe, irmãos, eu não sou mais tão jovenzinho, eu já vi gente sentir muita dor, mas eu nunca vi uma pessoa dar um grito e um choro tão doído igual a Margarida naquele dia. Sabe o que é um choro doído, uma dor, de arrancar qualquer coração? Eu não queria ter vivido para ver aquilo, sinceramente. A pastora Margarida já tinha passado por tantas lutas na vida, naquele dia, e ela pegou aquela criança, e ela gritava e dizia: ressuscita, ressuscita. E começou a marchar dentro do quarto e dizer: Deus, eu não aceito o Senhor levar minha filha, não aceito. E ela estava, parecia que estava dormindo mesmo. Eu deixei que a Margarida fizesse as suas manifestações de emoção e de tudo, até que, quando começou a passar do limite, eu segurei a Margarida, segurei no ombro da Margarida e disse: filha, calma, respira fundo. Eu peguei pela mão da Margarida, levei ela até o leito, chamei o Gilvan, e a Margarida estava do lado. Eu disse: eu quero que você pense comigo uma coisa. Deus deu essa criança para vocês viverem e usufruir da presença dela durante esses anos, esses 2 anos. Foi bom, não foi? Foi uma alegria, não foi? Foi. Falei: pois é,
o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que tem o direito de tomar. Vamos fazer uma coisa? Repita comigo todas as palavras que eu falar. Querido Deus, muito obrigado por ter me dado essa filha, essa criança. Muito obrigado pelo privilégio de cuidar dela, de gestar ela, de cuidar dela e de ter vivido com ela esses dias. E eu fui falando e ela foi repetindo. Eu disse, Senhor, agora eu estou ofertando a minha filha para ti. Irmãos, quando eu disse isso, as lágrimas do Gilvan e da Margarida foram doídas, muito doídas. Mas naquela hora que eles disseram, nós estamos ofertando a nossa filhinha para ti, Senhor. Eu fiz uma oração. E sabe o que é? A respiração deles começou a mudar. Eles começaram a ficar normais. Normais. Porque naquela hora, depois do que eu falei, eles entenderam sobre a soberania de Deus. Nós podemos pedir qualquer coisa para Deus, mas somente Deus resolverá o que fazer com o nosso pedido. Somente Ele, da maneira dele, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Quando Davi chora por seu filho que morre e jejuma vários dias clamando e Deus não atende. Quando a criança morre, ele toma banho, faz barba e vai se alimentar. Porque ele entendeu que a soberania de Deus tinha decidido por ele. As pessoas que levam a mensagem de Deus, que levam a palavra de Deus a sério, elas reconhecem a soberania de Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que permite, é Ele que não autoriza. Isso é inerente a Ele, o Todo-Poderoso. E uma pessoa que olha para Deus e reconhece que Ele é soberano, certamente vai levá-lo a sério, certamente vai levar a sua palavra a sério. O problema é que as pessoas, elas não levam a palavra do Senhor a sério e não reconhecem a soberania do Senhor. As pessoas que levam a sério o Senhor são as pessoas que compreendem a salvação que há em Deus. O salmista no Salmo 121, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor, o quê? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista, elaborando esse salmo, essa poesia, ele olha e diz assim, o que é que eu posso comparar, Deus, como o monte de Sião, que passa anos, séculos, milênios, está lá. Jerusalém destruída, conquistada, destruída 2 vezes, reconquistada parece que mais de 20 vezes. Permanece para sempre. Então, quando o salmista diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. A nossa família, a nossa crença como família, como esposo, como esposa, como filhos, precisa credibilizar este Deus, precisa solidificar isso em seu coração. Os que confiam no Senhor são permanentes. Nem sempre materiais, porque a melhor e mais poderosa permanência é a eterna. A nossa vida aqui é passageira, é rapidola, a gente vai embora. Mas espiritualmente somos eternos. Eu preciso confiar. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmo 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos,
Como é feliz aquele que em ti confia. A palavra do Senhor, a expressão do Senhor, a manifestação do Senhor, a criação do Senhor precisa produzir em mim uma confiança tão extravagante que eu possa passar em todas as circunstâncias, viver todas as situações e continuar firme, crente. Aqui, a mensagem do Senhor foi falada: não toque aquela árvore, porque no dia que tocá-la, certamente morrerás. Então passou dias, semanas, meses, anos, décadas, não sabemos quanto tempo que se passou. O certo é que um dia Eva estava nas proximidades e ela ouviu uma voz estranha, uma mensagem estranha. Ela nunca tinha ouvido aquela voz e nem tinha a referência do emissor daquela voz. Uma voz que veio a ela, diferente da voz de Deus, diferente da voz de Adão, diferente dos seus possíveis filhos que existiam naquele jardim. Aquela voz chegou ao seu coração, chegou à sua mente e disse: você está enganada. Deus, na verdade, Ele não quer que você se torne igual a Ele. Porque no dia que comeres dessa árvore, você se tornará igual a Ele. Sabe, irmãos, aquela família, ela ouviu só a voz de Deus. Ela conhecia só a voz de Deus, fora da sua família do jardim. Ela conhecia os sons dos animais, mas ela não conhecia aquela voz. Uma voz estranha chegou aos ouvidos e à alma daquela família e disse para aquela família exatamente o oposto do que Deus estava dizendo. Era uma mensagem contrária à mensagem de Deus. E aí Mateus capítulo 15, versículo 14 diz assim: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz: quem quer ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Poxa, estava ali a família constituída, o lugar de delícias, de provisão abundante, um diálogo sereno, consistente, maravilhoso, estava tudo certo, estava tudo bacana, iam perpetuar numa saúde, viverem milhares de anos, estava tudo certo para ser uma família, olha, na linguagem jovial aí, top, massa, show. Era uma família que poderia, meu amigo, porque Deus tinha dito: você pode comer dessas árvores todas, dessas frutas todas que tem no jardim, você pode se esbaldar aí, de jaca a laranja, de laranja a banana, de uva a pera, de pêssego a tâmaras, fique à vontade. Mas daquela ali, você não pode. Segundo alguns estudiosos dos judeus, diz que é o figo, a figueira. Daquela lá você não pode comer. E aí vem uma voz que nunca tinha ouvido, uma voz que surgiu numa emissora clandestina, num site canastrão, que surgiu num blog safadão, conselheiros estranhos, surgiu de repente e diz: o que tem isso? Isso não tem problema algum, pelo contrário, você vai satisfazer a sua alma, o seu espírito. Uma voz estranha, nunca antes ouvida. Não havia referência das qualidades do emissor daquela voz.
Mas mesmo assim, aquela família ouviu aquela voz. Mesmo assim, aquela família aceitou aquela voz. Ela recebeu aquela voz suplantando, não é nem só receber a voz, ela recebeu a voz que suplantava a voz de Deus para aqueles corações. Então, eu estou vendo aqui, nesse aspecto, que eu preciso dar atenção. Mas aqui, esses indivíduos dessa família, eles não deram atenção à voz de Deus, não deram devido seriedade à mensagem de Deus, e eles deram atenção a uma voz estrangeira. Pergunte para o seu irmão, quem são os que não levam Deus a sério? Sabe quem são? Diga comigo, os idólatras. E a pessoa, quando pensa em idolatria, ela pensa numa estatueta, né? Uma estatueta, numa imagem de gesso, de bronze, de ferro, de ouro. Irmãos, esse é o mínimo. A idolatria é tudo aquilo que fica entre você e Deus. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus recursos, o seu lazer, o seu time, o seu pastor, a sua igreja, qualquer coisa que fica entre você e Deus, ou seja, que tem prioridade na sua vida, isso é idolatria. Tem muitos pais idolatrando os filhos. Tem muita gente idolatrando uns aos outros, ao seu próprio trabalho, aos seus próprios recursos. Então, quem são os que não levam Deus a sério? Os idólatras. Porque a idolatria tem a ver com o que você prioriza antes de Deus. Se eu sou Deus, ele diz, só a mim adorarás e só a mim prestarás culto. Aí vem uma voz estranha, dizendo coisas contrárias à voz de Deus. Ela priorizou aquela voz, ela idolatrou aquela voz, aquela mensagem, e ela recebeu aquela mensagem. O seu esposo, Adão, estava tão deslumbrado, talvez estava tão assim, maravilhado com a beleza de Eva. Imagina, irmãos. Não foi corrompida, não foi deturpada, não foi manipulada por misturas. Foi Deus que fez a partir de uma costela de Adão. Deve que era meu amigo. E talvez ele tivesse. E ela disse: olha, mulher, por que você fez isso? Não. Comeu também, sem parar para pensar, sem refletir sobre o assunto, sem levar a mensagem a sério. Idolatria. O outro nível dos que não levam Deus a sério são os hedonistas. Diga comigo, hedonistas. São aqueles que buscam prazeres. Está registrado em Isaías 47, versículo 8. São os hedonistas. Os idólatras têm várias passagens da Bíblia, né? Desde Isaías 45, 44, tem vários textos na Bíblia que falam sobre idolatria, o hedonismo. Isaías 47, versículo 8, fala claramente disso, mas tem outras passagens também, são os que buscam os prazeres, ou seja, satisfazer os prazeres, as emoções fisiológicas e emocionais da minha vida é prioridade. É o hedonista. O homem desse século, as mulheres desse século são, por natureza, hedonistas. Buscam prazeres na comida, no sexo, nas festas, nas baladas, no lazer, de todos os níveis. Todo nível de sacrifício, todo nível de entrega no altar e em oferecimento a Deus são deixados de lado para que os prazeres
se cumpram, a alegria do prazer se cumpra. Então, uma pessoa que prefere ter o prazer momentâneo de algo, do sexo, da droga, da bebida, de qualquer outra forma de prazer, essas pessoas não estão levando a mensagem de Deus a sério. Então não podemos ter prazer? Podem, mas não podem suplantar, não podem ser superior à sua dedicação a Deus, à sua crença a Deus. Porque todo o nível de prazer que faz você quebrar um princípio, que faz você desobedecer uma ordem expressa de Deus, esse prazer é maléfico. Então, esses indivíduos, eles eram hedonistas. Isaías 47, versículo 9 e 11, também fala dos feiticeiros ou místicos. O que é um feiticeiro e um místico? Um feiticeiro é aquele que tenta obter recursos por meios de poderes sobrenaturais sem ser por Deus, por intermédio de Deus. Então tem muita gente, e a feitiçaria também está ligada à idolatria. Então tem muita gente buscando respostas espirituais em lugares errados. Eu estou falando de uma família que estava saindo do jardim, de uma família que estava saindo da sua casa de delícias, da sua casa confortável, prazerosa, cheia de provisão, cheia de mensagens poderosas, a essência da vida, a vida eterna, estava tudo ali para aquela família. Mas porque eles ouviram uma voz estranha e deram valor à voz estranha, que superou o valor da voz de Deus, a mensagem, a ordem da voz de Deus, eles receberam uma expulsão, eles receberam uma voz de comando muito poderosa. Porque eles ouviram, e é isso que está acontecendo nessa geração, irmãos. Porque as pessoas, elas querem relativizar as coisas, elas querem achar que tudo depende do ponto de vista, depende do meu ângulo, depende do meu sentimento. Não, a palavra do Senhor é imutável. O que ela diz, ponto final. A ciência pode mudar, a ideologia pode mudar, a filosofia pode mudar, o diabo pode mudar, mas o Senhor jamais mudará. A sua palavra permanece para sempre. O que ele constituído está pela sua palavra. Então as famílias, elas estão constantemente sendo privadas, proibidas de viver no lugar de delícias. As famílias estão sendo privadas de viver num jardim maravilhoso, num paraíso glorioso. Elas estão sendo impedidas e estão vivendo no caos, na desordem, estão sendo despejadas do lugar confortável que Deus nos oferece, porque estão priorizando vozes estranhas da terra. Quando você vai ouvir uma mensagem no TikTok, no Instagram, no Facebook, ou não seja qual for o aplicativo, você olhe para aquela mensagem e diz: essa mensagem ela é contrária à mensagem de Deus. Ela ofende o princípio de Deus. Ela desagrada a voz de Deus, desagrada. Parece tão lindo, parece tão maravilhoso, mas se eu pudesse fazer isso. Mas eu não vou fazer, porque a voz de Deus é superior a qualquer voz. A mensagem de Deus, ela tem autoridade no meu coração, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. A mensagem de Deus, ela é superior a qualquer coisa. Então eu vou ficar aqui. Sabe quem vai cuidar de você e da sua família? Deus. Sabe quem vai segurar, como diz a peteca? Deus. Sabe por quê? Porque você, em meio a todas as vozes estranhas, maravilhosas, sedutoras, agradáveis, com informações, meu amigo,
mas são vozes estranhas. São vozes que não partem do trono de Deus, são vozes que não partem do coração de Deus, então são vozes estranhas. Eu vou permanecer com a ordem primária de Deus, eu vou permanecer no princípio inquestionável, indesistível, ficarei na presença de Deus. Deus olha para você e diz: esse indivíduo eu o seguro, eu o detenho no lugar de delícias. A minha presença será sempre visível nesse coração, nesse semblante. Ele pode passar pelo vale da sombra e da morte, como foi o caso do Gilvan e da Margarida. Que naquela hora, eles líderes, eles servos do Senhor, temente, uma criança que era a cordinha do coração deles, a menina dos olhos deles, foi tomada. Era para eles terem chutado o balde e dizerem: Deus não responde oração patavina nenhuma. Mas eles aceitaram ofertar aquela criança para o soberano de sua vida. Eles resolveram entregar de presente aquela criança que eles tiveram o privilégio de viver 2 anos com ela. Logo depois, Deus deu a Laurinha, que é uma gatinha, uma fofucha. Não substitui, é claro, mas foi um baita de um consolo que Deus deu para aquele coração. Eles não abriram mão de escutarem uma voz dizendo: por onde quer que passares, eu estarei com você. Se pelas águas, se pelo fogo, se por tragédias, se por destruições, não importa, eu vou estar com você. E um dia você vai encontrar com a sua filhinha linda novamente. Vai correr pelas ruas da cidade quadrada. Sabe, irmãos, esse casal, essa família do jardim foram expulsos porque priorizaram. Foram idólatras, foram hedonistas, foram místicos, feiticeiros, porque colocaram coisas entre eles e Deus, impedindo uma relação pura e cristalina com Deus. A outra coisa que eu vejo nesse relato, irmãos, bíblico, é que nesse relato não existe sinal de arrependimento. Olha, até que aconteceu, mas não está relatado. Eu vou me basear nesse relato. Porque eu já preguei aqui outras vezes que quando Adão e Eva pecaram, e se eles tinham outros filhos, e eles sabiam das delícias daquele lugar, então, e eles sabiam da relação que eles tinham com Deus, e então, antes que Deus aparecesse, eram para eles terem clamado ao Senhor e gritado ao Senhor: Deus, corre aqui, Senhor, corre aqui, vem aqui rápido que nós fizemos uma baita besteira, corre aqui agora. E se encurvado diante do Senhor, e Senhor, nós erramos, nós desobedecemos, o Senhor tenha misericórdia de nós. Talvez Deus tivesse agido com eles de maneira diferente. Mas parece que isso não aconteceu. Olhe para o seu irmão e diga assim: se você pecar, se arrependa rápido, porque o melhor caminho para um cristão é o arrependimento, irmãos. Não demore para se arrepender. Atos capítulo 3, versículo 19: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Tem que ser arrependimento verdadeiro, não é remorso. É uma tristeza profunda pela desobediência. É um ferimento no espírito por ter transgredido um princípio de Deus. Você precisa converter essa transgressão numa ação suplicante, numa ação de dor.
Então, pessoas são expulsas de um lugar de conforto, de um jardim precioso, pessoas, famílias são expulsas diariamente, famílias que se casam tão maravilhosamente bem e vivem alguns anos maravilhosamente bem e passam por lutas e desafios terríveis, porque estão dando ouvido a mensagens estranhas, porque estão recebendo informações estranhas e as estão aceitando. E ao aceitarem, em vez de se converterem imediatamente, em vez de se arrependerem rapidamente, intencionalmente, e provocar o trono de Deus com o seu arrependimento, acessar o coração de Deus com o seu sincero arrependimento, endurecem o seu coração. E sabe o que acontece quando você endurece o seu coração? Transfere a culpa para outro. Porque quando Deus chega no jardim, duas situações acontecem nesse contexto que eu acho extremamente importante. Quando Deus chega no jardim, é óbvio que Deus é onisciente, ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele chama, porque a interatividade de Deus conosco é baseada na nossa limitação. No que nós percebemos, no que nós abrimos, no que nós decidimos em relação a Ele. Se queremos, quanto mais dele queremos, mais dele virá a nós. Quanto mais cremos, mais milagres ocorrem. E quando ele chega no jardim, ele diz: Adão, Eva, cadê vocês? Silêncio. Ora, a voz do Senhor era inconfundível, poderosa, majestosa. Quando ele, Adão, Eva, cadê vocês? Então, Adão escondidinho, num cantinho. Oh, Senhor, eu estou por aqui, eu me escondi porque tive medo. Primeira vez que a palavra medo acontece na Bíblia. Porque quando você ouve vozes estranhas, a semente dessas vozes estranhas são plantadas no seu coração. Deus chama aquele casal, confronta aquele casal, conversa com aquele casal e diz: e aí, Adão? Qual é a tua, rapaz? Fiz tudo legalzinho para você. Olha só isso aqui, rapaz. Eu venho conversar contigo diariamente. Qual é, rapaz? Nessa hora, era para ele se arrepender, não é? Nessa hora era para ele chorar e clamar e espernear e gritar e... Sabe o que ele fez? Transferiu a culpa. Senhor, a mulher que me destes comeu do fruto e me fez comer também. Deus, conhecendo o coração das pessoas, nem argumentou com ele, foi direto para o lado de Eva. Eva, e aí? Ah, Senhor, aquela serpente, ela me seduziu e me fez comer. Ou seja, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Ninguém assumiu a responsabilidade. Adão, como chefe de família, era para ter matado no peito aquela, ajeitada ali, com a pele, feito um golaço na presença do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu transgredi, eu faltei com a responsabilidade. Quando minha mulher transgrediu, eu podia ter interceptado, mas não fiz isso, Senhor. Ele não fez isso, ele culpou a mulher que Deus havia dado. E a mulher culpou a serpente. Então, diga para quem está perto de você: as pessoas são continuamente expulsas do jardim, estão sempre saindo do jardim, porque não assumem suas culpas, transferem as suas culpas, sempre ficam achando um culpado. Não, foi o pastor, foi o apóstolo, foi minha vizinha, foi meu patrão, foi meu filho, foi esse marido, foi essa esposa, foi... Sempre estão procurando uma desculpinha. Meu irmão, assuma as suas transgressões, os seus defeitos, as suas imperfeições.
Davi entrou em oração e disse: Senhor, em pecado eu fui formado. Parece que ele estava querendo culpar os pais dele, não era? Ele estava querendo dizer, na minha leitura bíblica, ele estava querendo dizer assim: Senhor, a vida, o mundo, eu estou rodeado, eu sou um transgressor, eu sou. E Davi, tantos pecados Davi cometeu, tantas desgraças Davi cometeu, e ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Diferentemente de Saul, porque Davi reconhecia suas transgressões e se prostrava diante de Deus, arrependido. Agora a gente vê um cara aqui que não está disposto a assumir culpa. Muita gente na igreja, dentro da igreja, cristãos convictos, estão fora do jardim, estão fora do lugar de delícia, estão fora da provisão de Deus, estão fora da audição da voz de Deus, porque não aceitam e não assumem as suas transgressões e suas imperfeições diante do Senhor, ficam culpando o trabalho, o horário, não sei o quê, e não se assumem. Eu sou o responsável, eu sou o transgressor, eu sou o falho, mas diante de ti me apresento para que o Senhor mude a minha história. Então as famílias estão saindo do jardim. Nós estamos vendo famílias viverem no deserto, famílias viverem na ruína, na desgraça, porque transferem as suas culpas. O homem transferiu para a mulher e a mulher para a serpente, para Satanás. Agora me responda uma coisa, por favor. Como que uma família, olhe para mim, por favor. Como que uma família pastoreada diretamente por Deus caiu numa esparrela dessa? O que sobra para a família pastoreada por mim e pela apóstola Márcia? Se a família pastoreada diretamente por Deus, pastora Ângela, não tinha ninguém mediando não, era tete no tete ali, ó, era Deus. E aquela família pastoreada por Deus, ela caiu nessa esparrela, nesse fracasso, nessa maldição. Perdeu sua moradia mais completa e confortante que já existiu na terra. Diga para quem está perto: erramos e pecamos por causa da nossa cobiça, dos nossos desejos e vontades, e não porque o outro tem responsabilidade nisso. São os nossos desejos, as nossas vontades que têm levado as nossas vidas à ruína, à transgressão. As pessoas não querem mais congregar, não querem mais servir a Deus, não querem mais serem evangelistas, pregadores, não querem mais constituir família, porque a mensagem da terra, a mensagem estranha, a voz estranha continua ecoando na casa das pessoas, pela televisão, pela internet, por revistas, por sites, por ideias de vizinhos, ou seja, quem for. Em vez de priorizarmos a palavra do Senhor e dissermos com convicção: eu preciso ir à igreja para ouvir a mensagem que o apóstolo, que o pastor fulano vai entregar uma mensagem diretamente do céu para mim, e eu não quero que seja pelo vídeo não, eu quero que seja direto. Porque se uma família que estava sendo pastoreada diretamente por Deus incorreu nesse risco, eu vou querer ser pastoreada à distância? Não, eu quero ser pastoreada perto. Levaram uns trancos, levaram umas balançadas, acordar da anestesia, da voz maligna, da sedução da serpente, para que a gente possa continuar no jardim, ou pelo menos transformar a nossa casa num jardim de delícias. E é o que Deus quer para a sua vida, é o que eu, como seu apóstolo, quero para a sua vida, que a sua casa, que a sua família seja um lugar de delícias. E quando você levantar, olhar para a sua esposa, você falar: que coisa maravilhosa. Olhar para os seus filhos e falar com alegria:
Que casa maravilhosa. Mas tem gente maldizendo desde cedo a sua casa, porque está ouvindo a voz do diabo. Está ouvindo a voz do mundo errante. Deus, diga para quem está perto de você, Deus não aceitou as desculpas esfarrapadas de Adão e Eva. Eles receberam a penalidade pelo seu erro. Deus não aceitou as desculpas, porque foram desculpas. Porque foram desculpas, foram argumentos tolos, infantis, frágeis. Não foram arrependimentos de sinceridade, ações que moviam o coração de Deus na direção deles. Então eles pagaram. E eles foram considerados culpados. Deus os considerou culpados porque tinham todas as condições de fazer o que é certo e não fizeram. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que muito crente, muita gente tem todas as condições para fazer o que é certo e continua fazendo o que é errado. E culpando outras pessoas. E apontando o dedo. Eu faço isso porque é normal. Eu faço isso porque fulano faz. Tem todas as condições, mas eles foram considerados culpados. E justamente culpados porque tinham todas as condições de fazer o que era certo e não fizeram. Não havia justificativa para eles. Não havia desculpa que pudesse ser aceita como razoável para eles. Eles tinham condições e não fizeram. Inventaram desculpas, conversinha mole, tentaram ganhar Deus no gogó, em vez de ganhar Deus com o coração, com o espírito quebrantado, porque Deus não resiste a um espírito quebrantado, contrito, intenso. Pode estar cheio de coisas ruins, de pendengas, mas quando chega diante de Deus, Deus fala, ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu sou isso aqui, carne, pó, eu preciso da tua interferência, da tua intervenção, eu preciso da tua mão, do teu amor, da tua mensagem, da tua ordem, do teu princípio. Eu preciso do que vem do Senhor, da sua voz, da sua bênção, das suas palavras de vida. Eu preciso do que vem do teu trono na minha direção. Eu sou isso aqui, Senhor. Mas contigo eu galgarei lugares altos, subirei as montanhas mais altas, o Senhor me dará lugar nos rochedos, me fará um pavimento sólido, forte, me fará acampar debaixo das poderosas asas do Onipotente, porque da sua voz, do teu trono, da tua palavra, vem, Senhor, as diretrizes para a minha vida. O teu dedo aponta a direção que eu devo andar. Você crê no que estou falando? Você recebe essa palavra, meu irmão? Nós não estamos fazendo muitas coisas para priorizar a nossa vida diante de Deus. Nós não estamos assumindo responsabilidades, estamos terceirizando a nossa vida. Pais que não querem assumir a criação dos seus filhos e entregam a outros. Colocam um tablet, uma televisão na frente da criança e deixa que o infeliz de Hollywood ou debaixo da égua te ensine ao seu filho as maiores transgressões. Estão terceirizando a criação da família, a convivência. O esposo entrega o cartão de crédito para a esposa e não a acompanha, não mostra que a sua presença é fortaleza para a sua esposa. Homens, cada vez menos homens, menos responsabilidade.
menos capacidade de assumir responsabilidades como marido. É óbvio que estão saindo do jardim, é óbvio que estão saindo do lugar de delícias, é óbvio que estão saindo do conforto. Pode adquirir o mundo inteiro, irmãos, pode morar na mansão. Se mansões, se dinheiro fosse diferente, os atores e atrizes de Hollywood que recebem fortunas só num filme ganham 50 milhões, 30 milhões de dólares. Eles não divorciavam, não tinha crise, não tinha aquele lá John Depp e a esposa dele no tribunal falando de coisas mais horrorosas. Os caras são milionários. Você pode adquirir, meu irmão, o carro mais luxuoso, a casa mais fantástica da terra, mas se não ouvir a voz de Deus e levá-la a sério, certamente você não mora num jardim, certamente você não mora num lugar de delícia, certamente você não sente paz no seu espírito. Você está ouvindo o que eu estou falando? Saiba que essa palavra que sai desse altar não é do Antunes, porque de mim mesmo você não leva nada. Mas do Todo-Poderoso você leva tudo que precisa e mais um pouco. Porque Ele tem muita coisa para te oferecer, amém? Você pode ficar de pé.